gente, tudo bem com vocês? A gente vai estar agora aqui gravando outra aula, trabalhando ainda o mesmo conteúdo, tá certo? Dentro da física, de movimento retilíneo uniformemente variável, tá certo? Eu gravei com vocês já uma aula sobre aceleração média, depois gravei uma outra aula sobre as equações horárias desse tipo de movimento aqui, tá certo? Um movimento retilíneo uniformemente variável, que a gente chama, né, abreviadamente de MRUV. Desse movimento a gente viu as duas equações horárias da velocidade e das posições, né? Equação horária porque a variável independente nessas funções é o tempo, tá certo? Velocidade em função do tempo, posições na trajetória em função do tempo, ok? E aí, pessoal, essa primeira questão que eu trouxe pra gente aqui, ela é uma equação uma questão só com o intuito de classificar um movimento retilíneo uniformemente variável, beleza? Pessoal, a gente viu que, em suma, a gente tem duas maneiras de classificar esse movimento variável. Ele pode ser um movimento acelerado ou ele pode ser um movimento retardado, tá certo? Quando é que o movimento é acelerado? Quando a aceleração e a velocidade em um determinado instante têm o mesmo sinal. Ou seja, velocidade e aceleração positivos ou velocidade e aceleração negativos. Se isso acontecer, se essas duas grandezas tiverem o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração, a gente diz que o movimento é acelerado. Quando é que o movimento é retardado? Quando velocidade e aceleração em um determinado instante têm sinais contrários. Se a velocidade e a aceleração em determinado instante tiverem sinais contrários, a gente vai dizer que esse movimento ele é retardado, tá certo? Naquele instante o movimento é retardado. Se naquele instante a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos, movimento acelerado. Sinais contrários, movimento retardado. Então, se você observar aqui, gente, ó, em um determinado instante, a velocidade escalar de um móvel, a velocidade em um determinado instante de tempo, tá certo? Você vai ter aqui a velocidade do móvel 20 metros por segundo ao quadrado. Essa velocidade é o que, pessoal? Positiva. E a aceleração escalar desse móvel, né, lembrando, pessoal, que é um movimento variado, o que varia nesse caso, além das posições com o tempo, é a velocidade que varia com o tempo. Por isso que a gente tem uma aceleração diferente de zero. Mas a aceleração ela é constante, a aceleração ela não muda. Nesse tipo de movimento, a aceleração instantânea em cada instante ela é igual à aceleração média, não é isso? Então você tem aqui uma aceleração sempre constante. Eu tenho aqui uma aceleração, pessoal, que vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se você observar bem aqui comigo, você vai perceber uma velocidade nesse instante de tempo, ó, em um determinado instante. Você tem uma velocidade positiva e você tem uma aceleração negativa. É claro, pessoal, que a velocidade, a aceleração ela é sempre a mesma, mas a velocidade ela varia. Então, nesse instante de tempo, eu tenho uma velocidade positiva, mas em outros instantes de tempo, a gente pode ter velocidades negativas, tá certo? É um movimento em que a velocidade varia, então a gente tem que classificar esse movimento para cada instante, tá certo? Então, nesse instante aqui qualquer, eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa. Se você perceber, pessoal, os sinais da velocidade e da aceleração são contrários. Ó. A velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Isso caracteriza um movimento que a gente chama de retardado. O movimento retardado é quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Uma é positiva, a outra é negativa. Se fossem os mesmos sinais, ó, positivo, positivo ou negativo, negativo, o movimento seria acelerado, quando tem o mesmo sinal. Então, se eu sei que esse movimento é retardado, o item correto aqui vai ser o item B ou o item D, tá certo? Ó, o item A e o item C estão incorretos porque classificam esse movimento nesse instante de tempo como acelerado. Mas e aí, professor, é um movimento progressivo retardado ou retrógrado retardado? Essa ideia de progressivo e de retrógrado, a gente já trabalhava com ela no MRU, no movimento retilíneo uniforme. Esse tipo de movimento, MRU, a aceleração, pessoal, era igual a zero, né? O movimento, ele tinha velocidade constante. A gente classificava em progressivo ou retrógrado de acordo com o sinal somente da velocidade, até porque no MRU a aceleração era igual a zero, né? Então aqui vai ser a mesma ideia.
a gente classifica em progressivo ou retrógrado olhando para a velocidade. A velocidade é positiva? É, então progressivo. Se a velocidade fosse negativa, retrógrado, tá certo? Então esse nosso movimento aqui, pessoal, ele é progressivo e acelerado, ok? Nesse instante de tempo. Mais uma vez, só para fixar. Para cada instante de tempo eu vou ter um valor de velocidade diferente, então essa velocidade em determinado instante de tempo pode ser positiva ou pode ser negativa. A aceleração, nesse movimento que a gente está estudando, a aceleração ela nunca muda. Então a aceleração aqui, pessoal, a aceleração escalar, ela é constante, menos 2 metros por segundo ao quadrado. E ela vai ser sempre negativa. Agora você olha para a velocidade. Como a velocidade nesse determinado instante de tempo ela é positiva, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Então, eu classifico meu movimento como retardado, quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Se a velocidade aqui também fosse negativa, ó, a aceleração e a velocidade seriam negativas, mesmo sinal. Aí seria um movimento acelerado. Então, velocidade e aceleração, ambos negativos ou ambos positivos, com o mesmo sinal, então, né, a gente classifica como um movimento acelerado. Sinais contrários a um movimento retardado. Para saber se é progressivo ou retrógrado, você olha apenas para o sinal da velocidade. Velocidade positiva, progressivo, velocidade negativa, retrógrado. Ok? Então, essa é uma questão de classificação de movimento, que é um assunto que geralmente é cobrado muito em vestibular. Agora a gente vai apagar aqui e vamos ver algumas questões de aplicação daquelas equações horárias que a gente viu, tá certo? Vamos lá. Outro exemplo aqui, pessoal, outra questão, né? É dada a equação da velocidade em função do tempo de certo movimento, tá certo? A equação da velocidade em função do tempo. Aula passada nós vimos, né, que a equação da velocidade em função do tempo, né, a função horária da velocidade é essa aqui, gente, ó. V igual a V0 mais a aceleração vezes tempo, tá certo? Então, pessoal, olhando para essa equação aqui, ó, a gente pode concluir o quê? V igual V0, V0. Aqui o meu V0, pessoal, vai ser 5. O que significa V0, gente? A velocidade inicial. Ou seja, no início do movimento, esse móvel apresentava uma velocidade de 5 metros por segundo. Esse é o V0, é a velocidade inicial. Mais a aceleração vezes tempo. Menos 2 vezes tempo. Significa que a minha aceleração vai ser menos 2. Então a aceleração desse movimento aqui, ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A gente está estudando um movimento em que a velocidade, pessoal, ela vai sempre mudar com o passar do tempo. É por isso que existe uma função, uma equação, que me fornece os valores de velocidade de acordo com os valores de tempo. Tá certo? Esse V0 igual a 5 está me dizendo que a velocidade inicial do móvel é 5 metros por segundo. Por que eu sei que a unidade é metros por segundo? Ó, porque aqui está dizendo, ó, no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então a minha velocidade vai estar sempre em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e os valores de posição na trajetória, eles vão ser dados em metros, tá certo? Então, pessoal, significa aqui que o móvel ele iniciou o movimento com uma velocidade de 5 metros por segundo. Só que como existe uma aceleração, esse móvel, a velocidade dele vai variando com o passar do tempo, tá certo? A velocidade dele vai mudando. Então, quando eu digo velocidade inicial, pessoal, é para o instante 0 segundos, tá bom? Então, sempre que você tiver a equação da velocidade, você consegue tirar dessa equação esses dois valores. A velocidade inicial e a aceleração do móvel. Velocidade inicial, 5 metros por segundo. A aceleração, nesse caso aqui, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Aí aqui, pessoal, ele quer saber o valor da velocidade agora para o tempo de 2,5 segundos. Como eu falei para vocês, a velocidade ela está sempre mudando, é um movimento variável. A velocidade ela muda com o tempo. Então, 5 metros por segundo é a velocidade inicial, para o instante 0 segundos, no início do movimento. Quando eu tiver um tempo aqui de 2,5 segundos, ou seja, passados 2 segundos e meio do início do movimento, a minha velocidade vai ter mudado. É o que ele quer que a gente calcule, pessoal. O valor da velocidade é esse V aqui, ó. Esse V é o valor da velocidade, para o tempo de 2,5 segundos. Como é que eu faço? É só substituir esse valor de t na equação horária da velocidade. Porque essa equação ela fornece justamente a velocidade em função do tempo.
Se você sabe que o valor de tempo é 2 segundos e meio, você substitui aqui e encontra o valor da velocidade. Então você vai ter, ó, velocidade igual a 5 menos 2 vezes 2,5. Pessoal, vocês sabem que a gente sempre, numa expressão numérica como essa, deve resolver primeiro a multiplicação. Essa subtração aqui, ela não tem preferência, ela é feita depois. Então fica assim, ó, 5 menos 2 vezes 2,5, pessoal. 2,0 é 2, né? 2 vezes 2,5 é 5, né? 5. Então o valor dessa multiplicação aqui dá 5, e aqui a gente tem 5 menos 5. 5 menos 5, 0, pessoal. Então a velocidade, ela está diminuindo com o passar do tempo. Você concorda comigo? Eu iniciei com uma velocidade positiva, 5 metros por segundo. Passados 2 segundos e meio, a minha velocidade era 0, ou seja, a minha velocidade saiu de 5 para 0, ela diminuiu com o passar do tempo. Então aqui, pessoal, é porque a gente tem um movimento em que a velocidade está diminuindo com o tempo, tá certo? O item B, pessoal, então a resposta é essa, ó, no item A. Qual o valor da velocidade para o tempo 1? Ó, esse tempo 1 aqui é um valor de tempo qualquer. Para o tempo 1, 2 segundos e meio, a velocidade é 0 metros por segundo. É só você substituir aqui, ó. Sempre que a questão te der a equação horária da velocidade e ela te der valores de tempo, você pode substituir qualquer valor de tempo aqui no t, né, e encontrar a velocidade do móvel naquele instante de tempo. No item B eu quero fazer, ó, idem ao item A. O que significa idem? A mesma coisa. A mesma coisa do item A, só que agora, pessoal, para outro instante de tempo. Para o instante de tempo, 3 segundos. Como é que vai ficar? Essa velocidade ela vai ser, ó, 5 menos 2 vezes... O valor de tempo agora, pessoal, vai ser 3 segundos. Ó, 2 vezes 3. Então isso fica 5 menos... 2 vezes 3 dá quanto, pessoal? 6. Primeira multiplicação, né? Quanto é que é 5 menos 6? Ó? Sinal do maior e subtrai, né? Então fica menos... Minha resposta vai ficar negativa. Sinal do maior, né? E subtrai. 6 menos 5, 1. Então minha resposta aqui, pessoal, é 1 menos 1, né? Metro por segundo. Então veja, ó. Com 2 segundos e meio a velocidade já era 0. Começou, a velocidade inicial era 5. E inicialmente esse móvel ele partiu, né, com 5 metros por segundo. E essa velocidade está diminuindo com o passar do tempo. 0 metros por segundo para 2,5 segundos, né? E agora menos 1 metros por segundo para o tempo de 3 segundos. Ou seja, ó, de 2 segundos e meio para 3 segundos já passou mais meio segundo e a velocidade continua diminuindo. Ela saiu de 0 para um valor negativo. Começou com 5, após 2 segundos e meio já era 0 metros por segundo a velocidade, e passados 3 segundos, né, em relação ao início, a velocidade já era negativa. Então essa velocidade está diminuindo cada vez mais. Por quê, gente? Porque a aceleração é negativa. Sempre que a aceleração é negativa, a velocidade ela vai diminuindo, tá certo? Com o passar do tempo. O item C, pessoal, calcule a aceleração escalar média entre o tempo 1 e o tempo 2. Aí você vai, professor, eu lembro como é que calcula a aceleração escalar média. Eu lembro que para calcular a aceleração escalar média, a gente subtrai os valores de velocidade e subtrai e divide, né, pela subtração dos valores de tempo correspondente. Ou seja, eu faço a variação de velocidade sobre variação do tempo, que é mais ou menos assim, gente, ó. Velocidade em um instante 2 menos velocidade em um instante 1 sobre, ó, instante 2 menos instante 1. Instante de tempo, né? Quanto é que é a velocidade, por exemplo, aqui, pessoal? Os instantes que eu vou usar é T1 e T2, ó. T2 é 3 segundos, T1 é 2 segundos e meio. Então, V2 vai ser a velocidade no instante 2, ó. E V1 vai ser a velocidade no instante 1. A velocidade no instante 2 foi menos 1. Menos V1, que é a velocidade no instante 1. Quanto é que deu a velocidade? Deu 0. Menos 1 menos 0. Sobre T2 menos T1. Ó. T2 é 3, T1 é 2,5. Então fica 3 menos 2,5. Pessoal, menos 1 menos 0 dá menos 1. Dividido, ó, 3 menos 2,5 dá 0,5.
Quanto é que é menos 1,0 dividido por 0,5? Pessoal, ó, veja que após a vírgula você tem a mesma quantidade de números, ó. Um número, um número. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente ignorar essa vírgula. Menos 10 dividido por 5, ó, esse zero aqui antes, né, também você pode também, ele não é significativo. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Então quanto é essa aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Você vai lembrar lá comigo que a aceleração média é V2 menos V1, T2 menos T1. Subtrai os valores de velocidade sobre os valores de tempo correspondente a cada valor de velocidade desse, né? Variação de velocidade sobre variação de tempo. Pessoal, mas não precisava você calcular. Nesse tipo de movimento, coloque isso na sua cabeça. Nesse tipo de movimento, a aceleração nunca muda. Esse móvel, né, o movimento retilíneo uniformemente variado, o móvel, ele executa, né, na verdade, a velocidade do móvel, ela sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a aceleração ela é a mesma em todo o movimento, tá certo? Então, pessoal, não tenha dúvida, a aceleração escalar média aqui, entre esses intervalos de tempo aí, vai ser a mesma que a gente tinha aqui, ó, menos 2, tá certo? Não precisava você calcular, não. Sempre que você tiver um movimento como esse, que a velocidade, que a aceleração é constante, a aceleração é sempre a mesma, se for pedir o valor de aceleração para você em um intervalo de tempo qualquer, você vai responder, ó, a aceleração que já tem aqui na equação. Ó. A não ser que você não conheça, né, o valor da aceleração, mas aqui ó, a gente conhecia. Porque a equação da velocidade é a velocidade igual à velocidade inicial, mas a aceleração vezes tempo. Velocidade igual a 5, ó, velocidade inicial é 5 menos, a aceleração é 2 vezes tempo. Então aqui ó, a aceleração é menos 2 na verdade, né? E a velocidade inicial é 5. É só olhar os valores aqui e comparar com a fórmula original, tá certo? Então aqui nesse item C não precisava nem calcular, você já ia responder. A aceleração menos 2. Ok? Agora a gente vai ver outros exercícios com essa mesma ideia aí, tá certo? Com essa mesma pegada aqui. Próximo exemplo, vamos lá. Estabeleça a equação horária da velocidade. A gente tem a equação horária da velocidade e a equação horária das posições. Eu ainda não relembrei a equação horária das posições, já já a gente relembra, tá certo? Estabeleça a equação horária da velocidade, somente essa por enquanto, para um objeto, pessoal, que partiu do repouso, essa palavrinha aqui, partiu do repouso, ela é interessante, com aceleração escalar constante A igual a 5 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração aí positiva, né? É bem simples, pessoal, ó. Ele quer a equação horária, apenas a equação horária da velocidade. Aí você vai lembrar comigo que a equação horária da velocidade é essa daqui, né? Ó. V igual a V0 mais a aceleração vezes tempo, né? Aí você vai lembrar para mim que esse V0 aqui significa velocidade inicial, a velocidade no instante t igual a 0, quando o móvel partiu, tá certo? E a aceleração é a aceleração do móvel em todos os instantes, né? Que ela é constante. Sempre a mesma aceleração. Aí esse V é velocidade e esse T é o tempo. São as duas variáveis que essa função vai apresentar. Tá certo? A velocidade variando com o tempo. Velocidade variando de acordo com os valores de tempo, né? Aí, pessoal, você olhando para cá, esse valor de aceleração você já tem, que é 5. Você precisa ter apenas agora o valor de velocidade inicial. Lembra que a equação da velocidade, inclusive a gente acabou de fazer uma questão que deu a equação da velocidade. Você vê que a equação horária da velocidade apresenta sempre esse V e esse T aqui, né? Que é justamente a velocidade em função do tempo. Precisa ter essas duas letrinhas aí indicando as duas variáveis dessa função horária. Aí, pessoal, ó, a aceleração eu tenho que é 5. Agora a velocidade inicial vai ser quanto? Quando a questão falar partiu do repouso, significa que a velocidade inicial ela é 0. Partiu do repouso significa que a velocidade inicial é 0. Isso vai aparecer, essa palavrinha, em várias situações, em lançamento vertical, em queda livre, quando você solta um objeto em queda livre, né, sob a ação da força gravitacional, quando você fala que o objeto partiu do repouso, ou a questão às vezes fala que o objeto foi abandonado, né, ó, é quando você solta o objeto aqui em queda livre, ó, ele foi abandonado, ou seja, pessoal, você não usou, certo? Ele não partiu com uma certa velocidade, você não usou uma força para arremessar ele.
Ele simplesmente foi abandonado. Então ele partiu com velocidade inicial zero. Beleza? Então, ó, quando fala partiu do repouso, você vai usar a velocidade inicial zero. Mas a aceleração, a questão diz que é 5. E essa aceleração vai ser sempre a mesma, né? A aceleração vai ser 5,0 vezes t, né? Então, pessoal, a nossa velocidade vai ser o quê? 0 mais 5t. Esse zero que está somando, a gente pode, né, omitir, né? E escrever a equação apenas assim, ó. Pronto. Velocidade em função do tempo, essa é a equação horária da velocidade. Ou seja, para eu encontrar os valores de velocidade, basta eu pegar o valor de tempo, o instante de tempo, e multiplicar por 5. Então, no instante de tempo, 1 segundo, 1 vezes 5, 5, a velocidade vai ser 5 metros por segundo. Ó. Detalhe, eu estou usando aqui, pessoal, ó, no SI, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades. Sempre que você vê uma questão falando ó, no SI, significa que as unidades que a gente vai utilizar são as unidades padrões, né? Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos e aceleração em metros por segundo ao quadrado, como tá aqui. Então essa equação aqui, horário da velocidade, indica pra gente que sempre que você quiser encontrar a velocidade do móvel, você multiplica o instante de tempo por 5, porque é um movimento em que a velocidade está variando com o tempo, ok? Agora a gente vai mais uma vez apagar aqui e resolver uma outra questão em que eu vou querer, pessoal, as duas equações agora. Eu vou querer essa equação da velocidade, que eu já revisei hoje com vocês, e a gente vai ver também a equação horária das posições, tá certo? Que é aquela equação maior, beleza? Pronto, ó, como eu falei pra vocês, vamos trabalhar com as duas equações horárias que a gente tem nesse movimento aqui, né? A equação horária das velocidades e a das posições, certo? A gente vai montar essas equações horárias. Aqui a questão deixa claro que é um MRUV, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado, sendo conhecido, pessoal, os 3 parâmetros que importam pra gente, ó. O S0 é o que? A posição inicial, ou seja, a posição na trajetória em que esse móvel vai partir. A velocidade inicial e a aceleração inicial. E a aceleração, né? A aceleração é sempre a mesma. Tudo isso aqui, pessoal, ó, tá tomando como referência um instante de tempo igual a 0 segundos. Tá certo? Ou seja, inicialmente, tempo igual a 0 segundos. Inicialmente, a posição desse móvel era 2 metros na trajetória, né? Na posição 2 metros. A velocidade inicial, ó, V0, era 5 metros por segundo. E a aceleração era 8 metros por segundo ao quadrado. A gente fala de S0 e de V0 justamente porque a gente está levando em conta o tempo zero. Beleza? Aí, pessoal, aqui as duas equações horárias. Como é que a gente monta? Quais são essas duas equações? Ó? Tem V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Essa é a equação da velocidade, né? A equação horária da velocidade. E a gente tem essa outra aqui, ó. S igual a S0 mais V0t, beleza? Mais 1/2 vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. Lembra que eu mostrei para vocês essas duas equações horárias, pessoal? A equação horária da velocidade e a equação horária do S, né? Esse S é o que? Posições. Das posições. Certo? Então, pessoal, a equação horária da velocidade aqui vai ser V igual, ó, a velocidade inicial a gente sabe que é 5, mais a aceleração a gente sabe que é 8 vezes t. Pronto. Essa é a equação horária da sua velocidade. Não tem mais o que fazer. Beleza? Lembrando aqui, pessoal, que a gente está trabalhando ó, no SI, no Sistema Internacional, né? Isso fica claro porque ó, a aceleração foi dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial, né, foi dada em metros por segundo e a posição inicial foi dada em metros. E aqui na outra equação horária agora das posições, você vai ter ó, S igual S0, qual é a posição inicial? 2 metros, né? Então 2, mais ó, velocidade inicial é 5, então 5 vezes t, mais, pessoal, 1/2 vezes a aceleração, que é 8, vezes tempo ao quadrado. Certo? Vamos usar o mesmo tzinho aqui, que eu usei t diferente, né? Para não
ter confusão. Então vai ficar o que aqui, ó? S igual a 2 mais 5t, né, vezes t, mais, ó, 1 meio vezes 8, pessoal. Sempre que você multiplica um número por 1 meio, você está, na verdade, calculando a metade dele, né? Então, 1 meio vezes 8 vai dar 4. Ou você pode fazer, ó, 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. 4 vezes t ao quadrado. Tá certo? Essa, pessoal, é a equação horária aqui, ó, da posição. Então, essa equação horária aqui, essa função que tem essa equação horária aqui como lei de formação, né, ela fornece a posição em função do tempo. Ó, os valores que você obter para tempo, você tem que substituir aqui e aqui, ó. Fazer a continha e calcular a posição para aquele valor de tempo. Já a equação da velocidade, ela vai te dar também a velocidade, só que em função do tempo já é dado de uma equação mais simples, né? Uma função aqui de primeiro grau. A posição em função do tempo é uma função quadrática, né? Ó, a variável aparece elevada a 2, já seria uma equação quadrática. Mas enfim, ó, essa é a função horária da velocidade e essa é a função horária da posição. Conhecendo os valores, ó, de S0, posição inicial, de V0, velocidade inicial, e o valor da aceleração, você consegue obter essa equação que fornece a posição em função do tempo. Ó. A variável independente aqui é o tempo, e a partir dos valores de tempo a gente calcula a posição que o móvel ocupa em cada instante de tempo t. E a velocidade, pessoal, a velocidade ela vai ser dada por V0 mais aceleração vezes tempo, tá certo? Lembrando que a gente está no SI, né, Sistema Internacional. Posição em metros, velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo, é claro, em segundos. Beleza? Pronto, agora a gente vai fazer uma última questão que tem essa mesma ideia, só que agora envolvendo valores, tá certo? Para a gente fechar a ideia. Pronto, o último exemplo aqui, ó. No instante t igual a 0, quando falar instante t igual a 0, você já sabe que é um instante inicial, né? Um móvel possuía velocidade escalar 3 metros por segundo. Então ele possuía essa velocidade de 3 metros por segundo, pessoal, no instante t igual a 0, que é um instante inicial. Então essa pra gente vai ser a V0, a nossa velocidade inicial, ó, 3 metros por segundo. Essa velocidade vai variar, vai mudar, porque a gente está em um movimento em que a velocidade muda com o tempo, né? E nesse instante inicial, o móvel passava pela posição, pessoal, menos 4 metros. Lembra que a nossa trajetória ela é uma reta numerada. Você tem a origem dos espaços, que é 0, aí você tem os valores de posição positivos e os valores de posição negativos. Então, quando, ó, no instante inicial t igual a 0, esse móvel possuía a velocidade escalar 3 metros por segundo, era a velocidade inicial dele. E passava pela posição menos 4 metros. Essa era a posição inicial ocupada por esse móvel. Menos 4 metros. Então a gente tem V0 e S0, a velocidade inicial, posição inicial. A aceleração, a gente sabe que ela é a mesma, né? Ó, tendo a aceleração escalar igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração não vai mudar, né? Aí no item A a gente quer fazer a mesma coisa que a gente fez nos itens anteriores. Estabeleça as suas equações horárias. A gente fez na questão anterior, né? A equação da velocidade, V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Velocidade igual, qual é V0, pessoal? A velocidade inicial, 3, mais a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, né? 2 vezes t. Moveu Maria Preá, essa é a velocidade, a equação horária da velocidade, né? 3 mais 2 vezes t. Só substituir o valor de velocidade inicial e de aceleração. Aí essa equação tem que ter esse V e esse T, né? Que é justamente os valores de velocidade são fornecidos em função do tempo. E, pessoal, não menos importante, a equação das posições. Ó, S igual a S0, mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Essa equação vai ser, ó, posição inicial, menos 4 metros, mais velocidade inicial, 3, então fica 3, né, vezes t, mais 1 meio vezes, ó, a aceleração é 2, pessoal. Então vai ficar, ó, 1 meio
vezes t ao quadrado. Então essa função aqui vai ser, ó, s igual a menos 4 mais 3 vezes t mais, ó, 2 vezes 1 meio é sempre a metade, né? Multiplicou por 1 meio, fica com a metade do número. Metade de 2 é 1. Ou 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Então aqui vai dar 1 vezes t ao quadrado. Beleza? Essa é a equação que fornece a posição em função do tempo. Menos 4, que é a posição inicial, mais 3 vezes t. Esse 3 é a velocidade inicial, né? Mais 1 vezes t ao quadrado. Esse 1 aqui, pessoal, é justamente, ó, que é 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1, né? 1 vezes t ao quadrado, é metade da aceleração. A aceleração é 2. 1 vezes t ao quadrado. Então não esqueça que aqui fica 1 meio vezes a aceleração vezes t ao quadrado. A aceleração você multiplica por 1 meio. Né? Considera a metade dela. Então beleza, as duas equações estando aí, agora a gente vai calcular essa velocidade e essa posição para alguns determinados valores de tempo, certo? Para alguns instantes de tempo. Beleza? A gente tem B, ó, determine a posição do móvel para t igual a 2 segundos. Então você tem duas equações horárias, a da velocidade e a das posições. Se ele pedir, é o que a gente fez no item A, se ele pedir a velocidade para um determinado instante de tempo ou a posição para um determinado instante de tempo, é só você substituir esse instante de tempo na equação referente. Eu quero aqui a posição S para o instante de tempo 2 segundos. Então eu vou usar a equação das posições que a gente encontrou no item A. Que no caso foi, né? Menos 4, né? Ó, foi menos 4 mais 3t, 3 vezes t, né? Mais 1 vezes t ao quadrado. Essa foi a equação que a gente obteve. Foi? Foi. Então, qual é que vai ser a posição, pessoal? A posição vai ser menos 4 mais 3 vezes t, ó. Eu quero a posição para o tempo 2 segundos, então é só substituir o t por 2, ó. Mais 1 vezes, ó. Aí aqui é o mesmo instante de tempo 2, só que é ao quadrado, ó. 2 ao quadrado. Então a posição desse móvel, pessoal, vai ser, ó, menos 4 mais 3 vezes 2, pessoal, 6 mais... Aqui eu tenho uma multiplicação e tenho essa potenciação. Primeiro você faz a potência. Primeiro você eleva 2 ao quadrado, é 4, né? Elevou ao quadrado é só multiplicar a base por ela mesma. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Aí agora, pessoal, é só você perceber aqui que eu posso fazer o seguinte, ó. Esse menos 4 que está somando com esse 4, a gente pode cancelar. Menos 4 mais 4 dá 0, né? 4 menos 4, 0. Resultado, ó, 6. Então a posição, pessoal, ó, desse móvel vai ser 6 metros, né? A gente está trabalhando com as unidades do Sistema Internacional, do SI, né? Então a posição vai ser 6 metros. Então para 2 segundos o móvel ocupa a posição 6 metros na trajetória. Veja que ele partiu da posição menos 4, né? Lá na parte negativa, menos 4. Aí ele já passou pela origem dos espaços. A gente fala de origem dos espaços, é quando a posição é 0. E já está na parte positiva, ó, 6 metros. Tá bom? Na posição que esse móvel ocupa no instante 2 segundos, você pega a equação das posições que a gente fez no item A. Você tinha todos os dados aqui, ó, velocidade inicial, posição inicial, aceleração. Substituímos naquela formulazinha da equação da velocidade. A primeira coisa, pessoal, nessas questões é você montar as duas equações horárias, da posição e da velocidade. Essa é a equação horária da posição, e aí eu fiz o quê? Vou substituindo aqui agora, ó, na equação, só o t pelo valor que ele deu, 2 segundos. Substitui aqui, 2 ao quadrado que dá 4, né, e aqui 2 e tal, faz as continhas. Se ele tivesse dado um instante aqui de 100 segundos, vamos supor, você iria substituir o t por 100 aqui, né, elevando ao quadrado, e depois multiplicando por 1, e aqui o 100 multiplicando por 3, fazia as contas, tá certo? Agora, para terminar, vamos ver o item C, para a gente fechar. Pronto, gente, último itemzinho aqui, ó. Agora eu quero determinar, para o mesmo instante de tempo, 2 segundos, eu não quero mais a posição, eu quero a velocidade. A gente viu que a posição era 6 metros, né? Vamos calcular a velocidade e classificar o movimento. Foi a primeira coisa que a gente viu na aula de hoje, como é que classifica o movimento, né? Vamos fazer isso já já.
Pessoal, então, ó, vamos lembrar da equação da velocidade que a gente achou, ó, no item A. Se não lembrar, ó, V igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo, né, ó. A gente já fez isso no item A, mas é muito simples, ó. V igual, qual a velocidade inicial? 3. Qual a aceleração, pessoal? 2. Multiplica pelo tempo, que aqui no caso vai ser 2, ó. Beleza? Aí como é que vai ficar a nossa velocidade, ó? Velocidade igual a 3 mais... Primeira multiplicação, depois a soma, né? Então 3 mais 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, pessoal, 7. Então qual é a velocidade que esse móvel possui no instante de tempo 2 segundos? É uma velocidade igual a 7 metros por segundo. Essa velocidade é positiva? É positiva. A aceleração, pessoal, sempre positiva. A aceleração é sempre a mesma nesse tipo de movimento. Aceleração constante, não muda. Então veja, a gente tem uma aceleração positiva e uma velocidade positiva. É o mesmo sinal, né? Se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, ó, agora eu estou fazendo a segunda parte, ó, que é classificar o movimento, né? Se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, isso configura, pessoal, um movimento acelerado. Movimento acelerado, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Movimento acelerado. Agora ele vai ser, lembra que aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, movimento acelerado. Ó, ambos positivos, mas se os dois fossem negativos, os dois teriam o mesmo sinal, seria acelerado também. Agora, se tem sinais contrários, é retardado. Agora, a segunda classificação que eu posso fazer, progressivo ou retrógrado, é só olhar para a velocidade. Velocidade positiva ou progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Velocidade positiva aqui, pessoal, então é um movimento progressivo. Então ele é acelerado porque é um movimento acelerado progressivo. Não é acelerado porque a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Progressivo porque a velocidade é positiva. Tá certo? Então, pessoal, fim nessa questão aqui. Beleza? Então essas são as questões que eu queria resolver, porque a gente tinha visto a teoria, tinha feito poucos exercícios, né? As questões que eu queria resolver com vocês eram essas, tá certo? Vai ter uma lista de exercícios aí de 2 questões que eu vou mandar para vocês fazerem e praticarem, tá certo? Beleza? Então era isso. A gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau.